para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara em Pauta. E hoje nós vamos falar sobre segurança no trânsito. Uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito exige que a partir de fevereiro de 2016, os motoristas de vans escolares sejam obrigados a utilizar as cadeirinhas, chamadas cadeirinhas, são mecanismos de segurança para crianças de até 7 anos e meio. Mas esse assunto tem gerado bastante polêmica no setor. Para conversar sobre isso, nós recebemos a presidente do Sindicato dos Condutores Escolares de Guarulhos, Ione Bandeira Garcia. É um prazer tê-la com a gente aqui na TV Câmara, Ione. Olá a todos. É bastante constrangedora a nossa situação. Não que não podemos nos adaptar, e sim das condições que temos hoje, da situação do uso das cadeirinhas nos nossos carros. Não somos contra a segurança no transporte escolar referente às cadeirinhas. Sim, somos contra as divergências das resoluções 533 e 541, a qual nossos carros hoje, a nível Brasil, não dá condições de comportarmos as cadeirinhas, que quando foi feita a exigência 277, em 2008, em 2010 os fabricantes de carros particulares já colocaram no mercado os carros com cintos de 3 pontas. Isso não ocorreu com as vans utilizadas para passageiros, a quais as vans homologadas, tanto pelo Denatran e Contran, hoje é a quais nós usamos. E essas vans, elas têm cinto de 2 pontas. É isso que hoje nós perguntamos ao Denatran e Contran, como vamos adaptar a cadeirinha com segurança, a quais esses requisitos hoje nos traz insegurança. É essa a nossa postura, não somos contra, e sim de acordo com os carros que temos em mãos. Tá certo. Deixa eu apresentar também o doutor Marcelo Tambasco, que é médico pertencente à Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. Também é um prazer tê-lo aqui com a gente, doutor. Olá a todos. Primeiramente, eu queria agradecer o convite aqui da Câmara em Pauta. Agradecer também à Associação Brasileira de Medicina de Tráfego por me permitir representá-los aqui hoje. Vou fazer uma breve introdução. A medicina de tráfego, junto com todos os órgãos competentes, graças a Deus, tem uma relação, tem uma parceria muito importante nos dias de hoje, porque realmente a gente busca sempre estar, através de pesquisas, através de estudos epidemiológicos, tentar sempre achar uma maneira de encontrar esse grupo de risco que está mais realmente propenso a se envolver em acidentes. A gente também estratifica a idade, sexo, as condições clínicas daquele condutor para realmente saber se ele realmente tem um perfil de alto risco para se envolver em acidentes de trânsito. Então, realmente, a gente tem essa parceria que é muito harmônica, uma parceria muito interessante, que o nosso bem comum, a gente quer sempre estar acertando esse meio comum. Desculpa, vou repetir. A gente quer sempre ter a gente quer sempre atingir o mesmo objetivo, que o objetivo nosso sempre é realmente reduzir a taxa de acidentes, o número de mortalidade, o número de feridos realmente no trânsito. Então, realmente, é esse o nosso objetivo, sempre ter associações, sempre estar discutindo, sempre estar dialogando. Por quê? Porque sempre quando você tem todos a favor do mesmo benefício, a conversa flui e realmente a gente consegue diminuir, talvez no futuro a gente acabar com essa epidemia que são os acidentes de trânsito e os óbitos nas nossas estradas. Doutor Marcelo, a Ione até falava que desde 2010 os carros de passeio, já são obrigados a utilizar a cadeirinha quando essas crianças de até 7 anos e meio forem transportadas no carro. São diversas cadeirinhas, inclusive, tem bebê conforto, a cadeirinha, o assento. Eu queria que o senhor falasse para a gente um pouquinho qual que é a importância desses mecanismos de segurança, também um pouquinho a diferenciação entre eles, como que isso acaba também reduzindo a mortalidade no tráfego. Sim. Eu gosto de começar sempre falando que a primeira cadeirinha, na verdade, não é aquela que a gente está acostumado, assim que a gente sai do hospital e coloca o bebê no primeiro dia. A primeira cadeirinha, normalmente,
eu brinco que é a barriga da mãe, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado até na gestação, fazendo com que a gente tenha o uso correto do cinto de segurança. 80% quase dos óbitos fetais são realmente decorrentes aliás, 80% dos óbitos fetais decorrentes de trauma materno são por acidentes automobilísticos, são por acidentes de carro. Então a gente tem que ponderar isso e saber que a primeira cadeirinha seria realmente a barriga da mãe. Então a gente tem que ter algumas recomendações, como estar usando o cinto de 3 pontas, estar fazendo realmente aquele uso do cinto de segurança subabdominal na faixa óssea que vai absorver esse impacto, passar o cinto, a faixa diagonal aqui na região da nossa clavícula, esse ossinho que tem aqui em cima, no terço médio, passando entre a mama e lateralizando ao útero, porque assim a gente também consegue diminuir os impactos e fazer com que não tenha essas ocorrências de rotura uterina, descolamento de placenta, óbito fetal e prematuridade também. Voltando ao ponto das cadeirinhas, a gente tem vários estudos, mais ou menos uns 40 anos de estudos, vários pesquisadores com ensaios clínicos, pesquisas em campo, e realmente eles conseguiram nesses 40 anos confrontar o banco traseiro, o banco dianteiro, uso de dispositivo de segurança, uso de cinto de segurança, e realmente aí a gente conseguiu comprovar, ter alguns dados nesses 40 anos de estudos, que normalmente crianças de 1 a 4 anos, se tiverem posicionadas no banco de trás com os dispositivos de segurança ou o cinto de segurança, eles conseguem ter uma redução de mais ou menos 12% de mortalidade. E as crianças de 5 a mais ou menos 12 anos de idade, também com os dispositivos do banco traseiro, a gente consegue ter uma redução de 7% na taxa de mortalidade. Então, a gente consegue identificar alguns fatores desses dispositivos de segurança que trazem um benefício e prevêem realmente, conseguem prevenir vários tipos de acidente com as crianças. Acrescento algumas coisas também, como o uso do airbag. Se você coloca uma criança até inferior a 14 anos de idade na frente, ela tem vários riscos de realmente estar sofrendo impactos em região de face, em região cervical e por consequente, ter lesões bem sérias a esse fator. Vou mais fundo ainda. Se você conseguir colocar no carro qual é o lugar mais seguro para uma criança, a gente consegue definir que é no banco traseiro, na região central. Por quê? A gente tem realmente dados que colisões traseiras dá uma somatória de mais ou menos 4% dos acidentes de trânsito, 31% das colisões são laterais e 65% dos acidentes são colisões frontais. A única posição que a criança tem benefício na frente são nas colisões traseiras, que representa 4% somente dos acidentes de trânsito. Então, realmente, a gente já consegue caracterizar que 96% dos acidentes de trânsito têm um benefício na posição traseira. E você tendo essa posição central do banco traseiro, você consegue também diminuir o impacto das colisões laterais. Então, torna realmente o banco central, a parte central do banco traseiro, a região mais segura do carro em questão. Você consegue no estudo também, nesses mesmos estudos que a gente conseguiu evidenciar nesses 40 anos, cerca de 24%, tem uma taxa de 24% maior de sobrevida, menor de risco de morrer uma criança que está localizada no banco em relação ao lado direito e ao lado esquerdo do banco traseiro. O lado direito ou esquerdo não tem diferença entre eles, mas tem uma significância muito importante de ter um dispositivo de segurança nessa região. E é lógico que cada idade vai ter o seu dispositivo de segurança, seu dispositivo de retenção para a criança, porque crianças pequenas não conseguem ficar sentadas, crianças de mais ou menos assim que saiu do hospital até 1 ano de vida, não conseguem ter a rigidez do pescoço, na hora do impacto não conseguem segurar, o pescocinho realmente fica muito mole, então tem facilidade de ter os traumas, por isso que a gente começou a caracterizar e tentar individualizar para cada idade, para cada segmento, uma cadeira específica. Deixa eu pegar já um gancho aqui com a Ione. Você falava que o sindicato ele não é contrário à resolução do CONTRAN, mas tem algumas restrições à maneira como isso foi feito, né? Inclusive que até esses 2 anos de idade, bebê conforto, vocês são favoráveis à van escolar. Nós defendemos. Defendem o uso. Essa tese eu queria que você falasse um conforto. pouquinho como é que funciona hoje o transporte das vans escolares. Vocês já usam bebê conforto? Então, o que ocorre? Nós defendemos a tese de o bebê conforto até 2 anos, porque um bebê não tem como ser locomovido através de cintos. E a nossa bancada da van, entendeu? Ela já é segura. E com os cintos abdominais, ela mantém a segurança da criança de 2 anos para cima, sendo que tudo isso envolve itinerário, a quilometragem que nós
somos todos legislados, não podemos passar de 60. Outra coisa, o trânsito, não dá para se engatar. A terceira marcha, primeira e segunda, às vezes a terceira. Quer dizer, o nosso trajeto, o nosso transporte é muito seguro. E eu acredito até, doutor Marcelo, que esse índice de mortalidade dessas crianças não estão no transporte escolar, entendeu? E sim, justamente com seus próprios responsáveis. Porque hoje, se você fizer um levantamento no transporte escolar, essa vítima toda desses acidentes não está no transporte escolar, entendeu? Porque nós somos muito legislados, passamos por vistorias semestrais, entendeu? A conduta do transportador, tudo isso é muito fiscalizado, entendeu? Tanto no âmbito federal, estadual e municipal, entendeu? Quais são os pontos da resolução do CONTRAN que o sindicato está contestando, de fato? O que nós estamos contestando, Renata, o que ocorre? A cadeirinha, ou bebê conforto, ela exige, na adaptação dela, cinto 3 pontos, para se adequar a ela com segurança. E o que tem no nosso carro são cintos de 2 pontas, entendeu? Quer dizer, o fabricante de cadeirinhas, ele só pensou no carro do cinto 3 pontas. Não pensou na criança que anda dentro de uma van ou dentro de um coletivo. Se você procurar no coletivo, não tem um lugar adequado. Se o foco é segurança da criança, vocês vão de concordar que em qualquer veículo tem que estar um lugar seguro para essa criança, independente de que veículo ele use. Seria preciso fazer uma adequação bastante grande para poder usar essas cadeirinhas. Sim. Agora, dentro da tese do transporte escolar, é isso que está inibindo a nossa adequação, entendeu? E a curto prazo, como que vamos resolver isso? Nós não somos técnicos. O que hoje as vans escolar, elas são técnicas aprovadas, tanto por Denatran e CONTRAN e pelo Inmetro. Doutora, eu queria até que o senhor comentasse essa questão de utilizar o cinto de 3 pontas, nas vans só tem esse de 2 pontas. É completamente necessário para utilizar esses mecanismos de segurança que tenha o cinto adequado, senão piora a situação. É inviável você conseguir usar esse dispositivo de segurança com um cinto de 2 pontas. Ele não gera a segurança, ele não consegue realmente dar a estabilidade que a cadeirinha precisa. Ela não pode estar oscilando. Normalmente, alguns especialistas dizem que ela não pode nem oscilar 2 centímetros. E se ela oscilar, ela gera realmente pode gerar um acidente para a criança. Concordo que pode ser um índice baixo, como o colega falou, mas por mais que o índice seja baixo, a gente sempre briga. Por que só alguns? Todos os automóveis, no nosso pensamento, têm que ter esse dispositivo. Todos os automóveis têm que ter uma segurança para a criança, independente de qual seja esse automóvel. Na resolução do CONTRAN, a 277, ele realmente fala que toda criança abaixo de 10 anos tem que ser transportada no banco traseiro com seu dispositivo de segurança respectivo. Ele realmente, na época, em 2008, se eu não me engano, ele algumas classes não tinham que ter realmente essa obrigatoriedade, assim como o transporte escolar, táxis, transporte coletivo. Público, né? Mas, transporte público coletivo. Sim, transporte público coletivo não era necessário mesmo. Mas se a gente tem dados que mostram que a criança morre mesmo e a gente tem como reduzir essa numeração, por mais que suba 1%, 2%, para a gente já é uma vitória muito grande. Então, a gente pergunta, por que só alguns têm que ter esse dispositivo e não todos? Então, sempre vai ser a nossa luta para conseguir colocar, talvez no futuro, em todos os transportes, esse dispositivo de segurança. É lógico que toda mudança tem sua dificuldade, concordo com o colega, o cinto de 2 pontos é inviável. Nós achamos que tem que sair de fábrica esse carro já dentro desses padrões, para que possamos ajudar na segurança. Nós somos a favor dela. Nós somos também, nesse ponto, concordamos de total forma. A favor desse dispositivo de segurança. Os condutores acabaram se sentindo lesados porque eles já tinham um veículo que não oferece essa oportunidade de ter o cinto de 3 pontos, agora vão ter que fazer uma adaptação. E o custo, né? Com quem vai ficar esse custo? Esse é o problema. Não entendi. Quem vai ficar esse custo de adaptar o carro? Esse é o problema do sindicato, porque provavelmente vai ser com o próprio proprietário. É justamente o que está gerando. O senhor que assinou a 541, simplesmente ele deu a prazo de 6 meses, a partir de 1º de fevereiro de 2016. Aí conversamos com vários técnicos, até uma reportagem que ele fez,
O que ele falou que poderia ir numa oficina. Aí foi quando conversamos com o departamento técnico que faz projetos, carro, não é simplesmente ir numa oficina se colocar algum parafuso ou simplesmente adaptar. Não, tudo tem uma engenharia e isso não é do nosso conhecimento. Eu acho que tem que vir deles essa situação, não nós. Como vamos resolver? É essa a nossa situação, entendeu? E sendo que a bancada da van, do escolar, ela é bem segura. Se vocês entrarem dentro da van, vocês vão se sentir muito seguros, porque as costas da criança, ela acopla bem o corpinho da criança e o cinto abdominal, ele é regulável, entendeu? Quando é colocada a criança, ela fica muito segura, entendeu? Só que nós não temos a condição de abordar um bebê conforto, por exemplo. No carro, eu digo transformado. Entendeu? Já no carro original de fábrica, ele já vem com os bancos normais, só que o cinto também é abdominal. Tá entendeu? certo, São um cinto de duas pontas. A gente vai fazer um pequeno intervalinho, mas daqui a pouco a gente volta falando mais sobre a segurança no transporte escolar. Não saia daí. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. A ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br. Voltamos com o Câmara em Pauta, hoje falando sobre segurança no transporte escolar. Para isso, recebemos a presidente do Sindicato dos Condutores Escolares de Guarulhos, Ione Bandeira Garcia, e também o médico, Dr. Marcelo Tambasco, que pertence à Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. Doutor Marcelo, a Ione falava no primeiro bloco com relação a essa adaptação que já foi feita nas vans escolares, que elas têm um banco menor, já adaptado para a criança. Queria que o senhor fizesse uma análise da segurança com relação ao transporte escolar, como ele é hoje. E como ele seria caso essas cadeirinhas sejam, de fato, adaptadas com cinto de 3 pontas, do ideal? Em relação ao transporte escolar, realmente tem esses índices baixos de acidente, crianças se envolvendo em acidente. Realmente tem muitas medidas que o CONTRAN lançou, várias resoluções que colocam câmeras para conseguir fiscalizar a criança, conseguir ter uma visão mais panorâmica do veículo. Então, realmente, os índices são baixos. Mas é assim, eu bato sempre nessa mesma tecla, que qualquer 1%, qualquer 2% que a gente consiga tá subindo nessa redução de acidentes, já é uma vitória muito grande para a gente. Em relação a essa parte de cinto de 3 pontas, como a gente já explicou, se a gente não tiver essa contenção, não tiver esse dispositivo de uma forma bem segura, realmente a cadeira ela não vai ter nenhum efeito, não vai trazer nenhum benefício realmente para o veículo. Pode ser que esse tempo realmente seja um pouco curto para eles estarem realmente se adaptando, conseguirem estar modificando o veículo. Mas é uma medida realmente que vai trazer muito, muito benefício e diminuir essa taxa de mortalidade na população infantil. Com certeza, isso vai dar uma melhoria.
Ione, você falava desse prazo, né, que são 6 meses, até fevereiro de 2016, que os condutores de transporte escolar têm para se adaptar, os proprietários dos carros. Inclusive, a gente teve recentemente essa questão do freio ABS, do airbags, e foi dado um prazo bem maior para as próprias indústrias se adaptarem e saírem de fábrica todos os veículos com esses mecanismos de segurança. Será que o prazo é uma questão que está pesando bastante nesse contexto, de fazer toda essa adaptação? E um prazo de 6 meses pode ser curto? É um dos problemas para o sindicato? É muito curto, é impossível. Impossível em 6 meses você resolver essa questão. É por isso que nós estamos aguardando que venha a resolução de como resolver. Nós queremos saber como resolver. Nós há um diálogo defendemos entre o CONTRAN? Como é que está a situação? Mas desde que nos dê condições de praticar, entendeu? E é o que não estão nos dando hoje, como praticar a resolução. Isso não foi conversado? Já foi conversado, mas há um diálogo, uma predisposição do CONTRAN em ampliar esse prazo? Como é que está? Nós estamos tentando aí agora uma audiência pública na aviação, no Distrito Federal, para que, se eles conseguem, através disso, nos dar uma posição, entendeu? Para podermos atender tal situação. Agora, no momento, é muito constrangedora a nossa situação. E 6 meses é inviável, inviável. Fica uma certa preocupação até dos próprios pais com relação a se esse custo será repassado na ponta, né? Se os pais vão acabar pagando, porque vai ter um custo alto. Imagino ainda mais que vocês transportam crianças de diferentes idades, para cada idade é uma cadeirinha específica, esse bebê conforto, mais velho vai ter um assento. Então os pais também estão preocupados. Sim, é preocupante para todos nós, né? Para a sociedade, os pais, para nós que trabalhamos no setor. O que ocorre? Haverá aumento, sim. O que nós faremos, por exemplo, no carro, na van que cabe aí de 15 a 20 cadeirinhas, é um dispositivo que vai gerar insegurança para nós, porque nós carregamos várias idades. O transportador, ele transporta de 0 sem limite de idades, entendeu? Nós caímos dentro do carro. Então, dependendo do horário, há várias idades dentro do carro. Haverá crianças que precisam, outras crianças que não. Então, quer dizer, a cadeirinha em si, nós precisamos também saber, porque dentro do carro não tem espaço para deixá-la, a hora que essa criança desce da escola. Então, a escola também terá que participar dessa situação de deixarmos essa cadeirinha junto com a criança na escola. Essa direção das escolas não aceitarem isso. Tem que ser feito um trabalho conjunto entre os pais, os transportadores, a escola e o próprio CONTRAN. Exatamente. Então, a gente depende de toda essa... Haja um diálogo entre as autoridades, um bom senso, né? Eu digo um bom senso para nós e tá atendendo a demanda dos pais, das escolas, dentro do âmbito da segurança. Doutor Marcelo, ainda é um pouco recente, a gente pode dizer assim, essa questão da segurança no tráfego, essa preocupação. O cinto de segurança mesmo para todos, é recente essa mudança da obrigatoriedade, a questão do airbag, do freio ABS, aconteceu há pouco tempo. Ainda é preciso ter mais conscientização de todas as pessoas que utilizam o carro, que utilizam as vans, da importância da segurança. Como é que o senhor vê essa questão de uma maneira mais geral no Brasil? Com certeza. Em 2009, a ONU decretou que essa década agora de 2011 a 2020 seria a década de ação para conseguir fazer essa prevenção de acidentes de trânsito. A gente tinha mais ou menos nessa época cerca de 1,2 milhões de acidentes com mortes, 1,2 milhões de mortes por acidente de trânsito no mundo e mais ou menos cerca de 50 milhões de pessoas feridas nesses acidentes. Então lançou-se uma meta de reduzir em cerca de 50% nessa década os acidentes de trânsito envolvendo realmente mortes e ferimentos. O Brasil ocupa, infelizmente, o 3º lugar nesse ranking de país com mais acidentes de trânsito. Então a gente não tem que ter orgulho dessa taxa que a gente, dessa posição que a gente ocupa. A gente aqui no Brasil em 2014, pelos dados que a gente tem na nossa fonte lá na Abramet, a gente tem que morreram 54 mil pessoas aqui no Brasil, dá uma média de 154 pessoas por dia. Isso é mais ou menos como se fosse cair um avião por dia aqui no Brasil. Então é uma Inclusive, taxa a gente recebeu, deixa eu só te interromper um pouquinho, Sim. a gente recebeu um dado aqui do Detran, que no mundo são 500 crianças que morrem em decorrência de acidentes
de transporte de trânsito meio terrestre, e aqui no Brasil são 5 por dia. É uma Então, taxa bem desse importante. índice Uma taxa geral, muito, as crianças também é uma têm um taxa número muito significativa. A população que mais morre no Brasil é a população de 18 a 34 anos. É a população que é a mais ativa, que realmente é até a população contribuinte. Isso invalida tanto pelo ponto de óbito quanto aquela pessoa que fica incapacitada de exercer qualquer tipo de atividade. Então, resgatando, então, a gente consegue perceber que o Brasil ainda está longe de ter uma mudança tão importante, mas é o que a gente quer fazer através dessas conversas e diálogos, está realmente buscando medidas que possam reduzir cada dia mais esse número tão epidêmico, essa epidemia dos acidentes de trânsito aqui no nosso país. A gente tem até algumas medidas que estão até em vigência agora, como até redução de velocidade, que está muito nas marginais de São Paulo. O senhor é favorável também, inclusive? Oi? O senhor é favorável à redução? A gente tem um estudo em Londres recente que diz que um carro andando a 32 km por hora, ele, se acabar colidindo contra um pedestre, ele a 32 km ele tem expectativa de sobrevida, de sair ileso essa pessoa, de mais ou menos, eu anotei, mais ou menos de 30% de chance só de realmente sair ileso e 5% de chance de morrer a 32 km por hora. Se você passar essa velocidade para 48 km por hora, você tem uma taxa de óbito de 45%. Se você de sair ileso, você tem uma taxa pequena, cada vez vai diminuindo, essa taxa vai para 15%. E se você aumentar a velocidade para 64 km por hora, que não chega nem ainda a velocidade que está instituída agora nas marginais, a gente consegue, se tiver um acidente envolvendo o carro ou um pedestre, você tem uma taxa de óbito de 85%. E se você, e nesse caso, nessa velocidade, você não tem nenhum pedestre que sai ileso. Então, realmente, são medidas que a gente consegue estar alterando, estar instituindo para conseguir mudar um pouco esse panorama dos acidentes de trânsito. Assim como as cadeirinhas, a velocidade, você conseguir capacitar o condutor do veículo, ele fazendo um acompanhamento médico, sabendo as doenças que ele tem, para durante a condução ele realmente não sofrer nenhuma complicação da sua doença e vier a provocar também um acidente de trânsito. Então, são várias medidas que a gente vem tentando inserir, são medidas que a longo prazo vão trazer um benefício muito grande, mas que a princípio realmente causa muita polêmica, causa realmente muitas controvérsias. Na verdade, a cadeirinha, então, é só um ponto dessa questão, né? Ione, com relação à fiscalização, que é outro ponto que tem gerado bastante preocupação. Hoje nós sabemos que nem sempre os próprios pais são fiscalizados com relação ao uso da cadeirinha. Nós temos dados aqui da Secretaria de Trânsito e Transportes da cidade, que até julho desse ano foram 673 autuações, em 2014, 1.433. Há uma preocupação do sindicato de que maneira vai ser feita essa fiscalização? A fiscalização quanto a... No caso, ao uso da cadeirinha a partir de fevereiro. Isso aí a gente está vendo na nossa secretaria, juntamente ao Departamento de Trânsito de São Paulo e no Distrito Federal, como será feito. Que a informação que foi passada, que iam orientar os agentes, né, sobre a fiscalização, como seria feito. Isso ainda não foi passado para a gente, entendeu? Mas eu acredito que a âmbito normal, os agentes vão ser orientados na questão que já somos fiscalizados normalmente, e só haverá a questão da idade da criança, teremos então que andar com relatórios, com todas as situações para comprovar a idade de cada criança. Exatamente, entendeu? Aí vai ser, acredito que até outubro, mais ou menos, eles vão estar passando para a gente como será feita essa fiscalização. Mas para nós a fiscalização não impede nada. O que impede realmente é o nosso país exigir de uma categoria uma situação que eles não exigiram dos fabricantes, já que a resolução saiu em 2008, gente, olha, nós estamos em 2015. Então são 7 anos à frente. Quer dizer, não exigiu de nenhum fabricante? Quer dizer, é difícil entender isso, entendeu? Num país... É lógico que somos em prol da segurança, é óbvio que andar seguro, transportar uma criança com a maior segurança possível, é o nosso fator. Temos muito carinho pelo nosso trabalho, nossas crianças são transportadas com muito carinho e muito cuidado, e somos muito fiscalizados, entendeu? Então, só que compete aos órgãos superiores entenderem o que eles estão exigindo de uma categoria que não tem a condição de cumprir, o que eles próprios não cumpriram lá atrás.
Se uma criança for transportada numa van, que não é uma van de transporte escolar, ela também não vai conseguir acoplar a cadeirinha de maneira adequada se não tiver o cinto adequado. Então, aí deixamos aqui para as autoridades resolver, porque nós não temos como resolver. Nós não somos engenheiros, não fabricamos carros, não temos como colocar cinto nos carros sem ter a engenharia, porque os carros são construídos através de engenharias, tem responsabilidades. Então, e agora, o que fazemos? Imagina, doutor Marcelo, que até se essa adaptação for feita de maneira inadequada, pode dar uma falsa sensação de segurança, mas piorar a segurança da criança. Pior, ela mascara realmente a realidade, né? Ela vai trazer segurança para os pais, para os condutores, mas na verdade ela vai ser um tiro na água, né? A gente não vai ter nenhum benefício nessa nova... O que o senhor falava de por que apenas um setor específico, no caso só os pais terem essa obrigatoriedade, mas agora só o transporte escolar. Como é que fica a questão do transporte público? Porque aí, imagino, seja completamente inviável se mudar toda uma frota, e no caso os táxis também. A gente nunca pode pensar que é uma coisa inviável, né? Essa resolução, a 277 do CONTRAN, ela realmente não deixava obrigatório para algumas categorias. Ela veio a ser alterada agora com a 533 e com a 541, que realmente só insere a categoria de veículos escolares, transportes escolares. Então a gente, possivelmente no futuro, a nossa luta é que todos os veículos estejam adaptados com dispositivo de segurança. Se vai ser possível, eu não sei, mas a gente quer que tenha alguma solução para que aquele 1% sempre vá subindo. Então... Já há algum estudo nesse sentido de adaptar um transporte coletivo como um ônibus, de fato? Um estudo bem definido, bem delineado, ainda não tenho conhecimento. Mas possivelmente já devem estar acontecendo isso, planos já devem ter muitos, mas ainda um estudo bem desenhado. A gente ainda não tem nada em mãos para conseguir estar debatendo. E a categoria também se pergunta por que os táxis não, por que só o transporte escolar? Sim, a gente é muito indagado sobre a situação. Por que só o escolar? Por que o táxi não? Por que o ônibus coletivo não? Por que outros meios de transporte não? Por que só escolar? É aquilo que a gente fala. Se o foco é segurança da criança, eu acho, então, se o país está preocupado com a segurança da criança, com a mortalidade infantil no país, então tem que ser exigido de todos, se é em prol da segurança. Não só de uma categoria, que nosso trabalho é feito com muita atenção, com muita responsabilidade, e se você puxar hoje a nossa categoria, o índice é zero. Na questão de acidentes com as crianças. Qual que é a questão da expectativa do sindicato com relação a um diálogo agora com o CONTRAN? Vocês estão otimistas, tentar de repente ampliar esse prazo, ou ter um apoio para fazer a adaptação necessária? Como que está essa conversa? Nós estamos tentando aí, por meios políticos, por meios dessa marcação da audiência pública, para ver se nós resgatamos do poder público lá do Distrito Federal o bom senso de um tempo hábil, entendeu? Nessa questão da situação das cadeirinhas, entendeu? Tá certo, eu queria agradecer a participação de vocês, queria pedir as considerações finais, começando pela Ione. Foi um prazer tê-la aqui com a gente debatendo esse tema. Eu gostaria de pedir à sociedade, aos senhores pais que usam o transporte escolar, que nos ajude nessa situação, porque é bastante constrangedora, que nos dê apoio, entendeu? Para que nós consigamos resgatar do nosso governo o bom senso. O transportador escolar não é contra a segurança, não é contra o uso das cadeirinhas, e sim que o carro que temos hoje para trabalhar não comporta com segurança as cadeirinhas, os bebê conforto. Então, é isso que nós pedimos, a colaboração e o apoio de toda a sociedade em prol da nossa categoria. Muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade. Muito obrigada. Também agradeço, doutor Marcelo. E, inclusive, vai ter agora um congresso, alguma coisa com relação à segurança. A gente realiza o Congresso de Medicina de Tráfego, que vai ser realizado agora dia 9 de setembro, dia 13, na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. Então, convidando todos os interessados que quiserem aprender um pouco mais, que tiverem curiosidade sobre a medicina do tráfego em si, vai ser um encontro muito importante e agregando muito valores para a gente. E qualquer dúvida que qualquer pessoa tenha, a gente fica à disposição na Abramet.
qualquer pergunta. O tempo normalmente é curto para a gente conseguir falar um assunto de tanta importância, o transporte veicular de criança. Então, qualquer recomendação, a gente sempre fica à disposição para estar esclarecendo um pouquinho mais sobre esse tema tão importante. Espero que realmente a gente consiga dar um passo bem para frente, um passo bem importante agora, que é conseguir regulamentar tudo direitinho, para que consiga diminuir esses índices tão catastróficos que a gente tem no nosso trânsito brasileiro. E com a companhia de todos, com a ajuda, a gente agradece aqui, em nome da Abramet, agradece o convite novamente. Muito obrigada. Também agradeço a sua audiência participando com a gente aqui no Câmara em Pauta. Você pode mandar um e-mail sugerindo temas para a gente debater aqui na nossa bancada. É o câmaraempauta@camaraguarulhos.sp.gov.br. Muito obrigada. A gente se vê no próximo programa. Tchau.